Boa noite, pessoal. Nós estamos iniciando nossa nova aula dessa noite, cujo tema são ligações químicas. É uma nova aula e você também está vendo um novo rosto, né? Fui obrigado a tirar a barba, brigaram comigo, então tirei. E assim nós vamos começar nossa aula da noite de hoje, ok? Falando sobre ligações químicas. Nós vamos fazer algumas considerações baseadas naquilo que a gente já estudou, né? A gente falou um pouquinho sobre distribuição de elétrons, então nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Vamos usar um pouco aquele nosso conhecimento da distribuição dos elétrons naquelas suas camadas e subníveis, tá bom? Então vamos falando um pouquinho sobre ligações. Em que consiste a ligação entre dois átomos? Bom, essa pergunta é o que a gente pretende responder ao longo desta aula, pelo menos em parte, né? É um tema um pouquinho grande, hoje nós vamos dar uma pequena parte desse assunto. Como você vai ver, eu vou fazer uma classificação e vou falar para vocês aquilo que nós vamos e o que nós não vamos falar hoje. Mas hoje nós começamos a responder essa pergunta. Até colocamos ali uma perguntinha, né? Por que o diamante é duro e o sal não? Se ambos são cristais. Verdade, ambos são cristais. Eles possuem ligações químicas diferentes? Será? Acho que sim, mas vamos ver. Ligação química. As substâncias são, na verdade, combinações de átomos. Isso você já sabia, né? Desde que nós conversamos com você em sala de aula a respeito daquelas ideias dos filósofos gregos, né? Matéria contínua, descontínua, aquela coisa toda. Você já sabia que todas as substâncias são combinações de átomos. Assim sendo, os átomos têm que ter um modo de se associarem. A ligação química. Né? A gente viu um pouquinho com você, tabela periódica, vimos vários átomos diferentes que existem na natureza. E se as substâncias são combinações dos átomos, tem que ter algum jeito desses átomos se ligarem. Interessante que essa ideia dos átomos se ligarem é uma ideia muito antiga, não é uma ideia nossa agora, não. Desde a antiguidade, lá os filósofos gregos, né, sempre os filósofos gregos falando alguma coisa a respeito de vários assuntos diferentes, né, não só aquilo que a gente considera que é a filosofia, né, também aquilo que eles falavam que era a filosofia da natureza. Né. Qual era a ideia dos antigos gregos? Eles acreditavam que os átomos possuíam ganchos, né? Não sei se dá para perceber aqui, né? Imagine que cada uma dessas bolinhas seja um átomo, tá bom? Que era a ideia que eles tinham também, né? Que átomo era uma bolinha, ponto final, né? E eles acreditavam que eles tinham ganchos, tá? Que se prendiam quando se aproximavam. Então imagine que esses dois átomos que aqui estão, né? Ó, se aproximaram o suficiente para que um ganchinho, vamos dizer assim, enroscasse no outro ganchinho e aí eles ficavam assim, né? Presos, grudados. Eu sei que é uma ideia um tanto quanto absurda, né? Mas eu também vou dizer uma coisa para você. Se qualquer um de nós vivêssemos lá 4 séculos antes de Cristo, será que sequer a gente ia ficar pensando sobre unidade da matéria, átomo, que elas iam se ligar? Então eu não critico muito não. Pode parecer até engraçada a ideia, mas eu acho que é uma ideia pertinente para a época que os caras viveram, correto? Mas é claro, vamos tocar para frente e vamos ver como é que nós consideramos que é esse tipo de ligação química entre os átomos. Vamos lá. Bom, ainda a ligação química. Vamos lá, ligação química. Para formar ligações químicas, os átomos precisam se aproximar. Bom, me parece que é uma ideia razoavelmente boa, né? Se os átomos não se aproximam, como é que vai se fazer uma ligação? É mais ou menos como se eu quisesse colar dois pedaços de qualquer coisa, eu precisaria aproximar. Aliás, vem na minha lembrança agora, eu coloquei na imagem anterior que os filósofos falavam dos ganchinhos, né? Tinha alguns outros que consideravam que os átomos não tinham exatamente um gancho, mas alguns falavam que eles tinham uma substância adesiva, que chegava perto e eles grudavam. É como se fosse uma cola, né? Também é uma ideia que era daquela época, né? Mas seja como for, para nós, hoje, você já tem uma ideia boa do que são os átomos? Para poder fazer uma ligação, eu tenho que aproximar. E quando a gente aproxima, né, pela natureza dos átomos, quem primeiro se aproxima são os elétrons. Você lembra disso? Os átomos têm um núcleo, onde no núcleo você tem prótons e nêutrons,
né? É verdade que o hidrogênio não tem nêutron, né? Mas tirando o hidrogênio, todos os outros têm prótons e nêutrons, isso é o núcleo. E a eletrosfera, que é o maior espaço, a maior área, o volume, até melhor dizendo, daquilo que a gente conhece como átomo, né? Lembra sempre daquela brincadeirinha dos elétrons muito grande, né? Que se fosse o elefante, aquela historinha. Então, quando dois átomos vão se aproximar, quem que aproxima primeiro? As eletrosferas. E do que são feitas as eletrosferas? De camadas, níveis, subníveis de elétrons que estão se aproximando, estão caminhando em torno do núcleo. Portanto, quem primeiro se aproxima são os elétrons. E o que será que acontece quando a gente aproxima dois átomos e os elétrons estão se aproximando? Eles têm carga negativa, não é? Um elétron de um átomo vai se aproximar do outro, vai poder ter talvez uma repulsão entre os, ou uma atração entre o núcleo que é positivo. Vamos ver. Continuando, perdão, continuando aqui a mesma história. Vamos lá. Essa aproximação implica, guarde bem isso, que em parte nós vamos falar um pouco no dia de hoje. Ó. Essa aproximação implica em perder, ganhar ou compartilhar elétrons entre esses átomos. Então, três possibilidades diferentes podem estar acontecendo. Ou o átomo vai perder elétrons, por causa da aproximação, ou ele vai ganhar elétrons por causa dessa aproximação, ou ainda ele não vai nem ganhar, nem vai perder. Vamos fazer assim, vamos ficar amigos e vamos compartilhar, vamos ficar entre nós dois, tá bom? Isso é o que pode acontecer. Como eu falei, nós vamos ver uma coisinha no dia de hoje, né? Vou até citar um pouquinho das outras, mas a gente vai estudar essa parte do compartilhar os elétrons entre esses átomos. Então eu escrevi ali ainda, na maioria das vezes o resultado é produzir um átomo com níveis energéticos externos, igual ao dos gases nobres. Opa, gases nobres? Isso mesmo. Os gases nobres são diferentes na natureza. Os gases nobres, eles recebem esse nome por um motivo muito simples. São as únicas substâncias que não se misturam. Eu vou até falar um pouquinho mais, né, nas outras imagens, mas uma característica deles. Eles são estáveis e têm 8 elétrons na última camada. Lembra que eu falei para vocês que tem que ter no máximo 8 elétrons na última camada? Lembra na hora de distribuir? Pois bem, os átomos dos gases nobres, vou apresentar alguns para vocês inclusive, eles já têm isso naturalmente. 8 elétrons. Então parece que toda ligação química ocorre entre átomos que não têm 8 elétrons na última camada. E nessa ligação, quando ele vai ganhar, vai perder ou vai compartilhar elétrons, ele sempre vai tentar simular uma situação dos gases nobres, que já têm 8 elétrons na última camada. Tá, vamos ver um pouquinho mais, inclusive com imagens. Vamos lá. Muito bem. Deixa eu só tomar um golinho d'água. Ligação química ainda. Vamos lá. Ó. Existe uma lei geral na natureza que diz que todo sistema tem uma tendência a atingir uma certa estabilidade. Ok? Na natureza, quando falamos de química, né, as únicas substâncias formadas por átomos isolados, não está ligado com ninguém, isolado, são os tais dos gases nobres. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Como não se formam ligações entre esses átomos, concluímos que eles já estão ou já são estáveis. Então, olha que interessante. Esses 6 gases, são gases, tá bom? Mas esses 6 elementos químicos que eu acabei de citar e que está aí na imagenzinha, eles já têm 8 elétrons na última camada. E eles não precisam fazer ligação. Ou seja, todos os átomos na natureza não estão isolados. O oxigênio, por exemplo, vamos citar um exemplo. O oxigênio que a gente usa como símbolo O, beleza, o símbolo do oxigênio é O, feito. Mas na natureza ele não está O sozinho. Está sempre O com mais um O. Ou seja, 2 oxigênio. É o que a gente chama de O2. O2. Ou seja, todos os elementos químicos, com exceção dos gases nobres, estão sempre em ligação. E eles estão sempre simulando uma situação dos gases nobres. Por isso que a gente acaba concluindo que os gases nobres já devem ser estáveis por si só. Não precisa se ligar com ninguém. Por isso que foi dado esse nome, né? Gás nobre, como se não se misturasse. Vamos até ver uma ilustraçãozinha que eu acho bacaninha, quer ver? Aí o
os gases nobres, né? Radônio, neônio, argônio, xenônio, hélio, criptônio, né? Eles estão todos numa sala, todo elegantemente vestidos, né? Como se fossem nobres que não se misturam com ninguém, né? Essa ideia é curiosa, interessante, mas remete realmente à ideia química desses gases nobres mesmo, que é o fato deles não se misturarem, ou seja, não se ligarem com outros, né? Mas vamos ver um pouquinho mais dele, um pouquinho mais em detalhe. Tá, eu coloco lá, gases nobres. Mas o que eles possuem de diferente? O que eles possuem de particular? O que eles possuem de diferente? O que eles possuem de particular na sua configuração eletrônica? Tá, então eu fiz esse questionamento, coloquei até uma interrogaçãozinha ali e começo a responder. Em parte eu já falei, mas não estava escrito ainda, é bom sempre deixar alguma coisinha escrita, né? Somente os gases nobres possuem 8 elétrons na camada mais externa. A única exceção entre eles é o do hélio, exceção feita ao hélio que possui 2 elétrons na última camada. O hélio, apesar de ter apenas 2, e ele tem uma única camada, o hélio só tem 2 elétrons. E os 2 elétrons estão na última camada. Portanto, essa situação de 2 elétrons também nos parece ser uma situação de estabilidade. Todos aqueles gases nobres que você viu, inclusive na ilustraçãozinha, né? Todos eles têm 8 elétrons na última camada. Apenas o hélio que tem 2, mesmo porque ele não pode ter mais do que 2 na última camada, porque ele só tem 2 elétrons. Então é o que ele tem. E ele é estável. Então a gente acaba considerando que a situação de 2 elétrons na última camada também é uma situação estável, tal como os gases nobres que têm 8. Portanto, é isso que eles têm de diferente. E se é isso que eles têm de diferente, é isso que todos os átomos na natureza querem ter: estabilidade. Mais ou menos assim, eu queria ser nobre, né? Como eu sozinho não consigo ser nobre, vou me juntar com alguém, quem sabe eu consigo chegar àquele status. Sozinho você não consegue. Sozinho, só os gases nobres, tá? Vamos lá. Dá uma olhadinha nessa tabelinha, que essa tabelinha você já conhece, né? Ó, os níveis, né? Os níveis K, L, M, N, O, P, Q, certo? E aqui, ou também chamada de camadas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vocês lembram aí das nossas aulas passadas. Olha o que nós temos de distribuição na última camada, tá? Aqui estão os subníveis, lembra? S, P, D, F, você lembra? Então aqui, ó, o hélio, 2 na última camada. Neônio, 8 na última camada. Argônio, 8 na última camada. Criptônio, 8 na última camada. Xenônio, 8 na última camada. Radônio, 8 na última camada. Todos eles com 8, exceção feita ao hélio, mas devido ao fato do hélio ter apenas 2. O neônio tem 10, o argônio 18, 36, 54, 86 e dá essa distribuição. Essa é a situação dos gases nobres na natureza. Estão todos estáveis sozinhos. Não precisa da ajuda de ninguém. Por isso que eu volto a afirmar, os outros elementos químicos querem simular exatamente isso que os gases nobres já possuem. Bem, aqui é apenas uma tabelinha, não completa, claro que não, só uma pequena parte de uma tabelinha periódica, onde está mostrando esses pontinhos que você está vendo, são representações dos elétrons na última camada. Então vamos pegar, ó, essa coluna aqui, é a família do pessoal do gases nobres, tá bom? Se você pegar a tabela, é exatamente o que vai estar. Então, ó, cada pontinho desse está representando não todos os elétrons da última camada, tá bom? Só os elétrons da última. Então, por exemplo, aqui o hélio, 2 pontinhos, 2 elétrons. Neônio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons na última camada. Argônio, 8 elétrons. Criptônio, 8 elétrons. Xenônio, 8 elétrons. Radônio, 8 elétrons. Tá? Vamos aqui do outro lado, só para mostrar para você. Olha o hidrogênio, um único elétron na última camada, tá certo? Porque o hidrogênio só tem um mesmo. O lítio, apenas um. O sódio, apenas um. E assim por diante, todos os elementos que você vai vendo aqui, né? Deixa eu ver, ó. Aqui, ó, nitrogênio, por exemplo, tem 7, certo? O fósforo tem 7. O enxofre, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O oxigênio tem 6. O flúor tem 7. Então você percebeu, né? O que a gente está mostrando aqui, nessa tabelinha, são a quantidade de elétrons na última camada. Então, como eu quero ligar átomo com átomo, o
quero simular uma situação dos gases nobres, eu vou ter que aproximar os átomos e, consequentemente, quem vai aproximar primeiro são os elétrons. Você já entendeu isso, certo? Então, se aproximar os elétrons, o que vai acontecer? Lembra aquilo que eu falei? Ou o átomo vai ganhar elétron, ou ele vai perder elétron, ou ele vai compartilhar elétron. Então, se ele vai ganhar, perder, compartilhar, eu preciso sempre saber quantos elétrons tem na última camada. Então, de duas umas, quando você for fazer uma ligação, ou vai ser dito para você quantos elétrons tem na última camada desse átomo aqui, que vai ligar com esse outro aqui. Ó, esse aqui tem 1, esse aqui tem 7. Alguém vai falar para você, se alguém pode ser eu. Ou então, você vai ter que pegar uma tabela periódica que apresenta essa tabelinha desse jeito, ou então, você vai ter que pegar o número de elétrons total e fazer o quê? Fazer a distribuição eletrônica. Distribuição eletrônica? Distribuição eletrônica, de nível, subnível, camada, lembra? K, L, M, N, O, P. Isso aqui, ó, aquilo lá que a gente apresentou na última imagem. Você está entendendo por que primeiro a gente deu aula sobre distribuição de elétrons eletrônica, para depois dar aula sobre ligação química? Porque a gente usa os elétrons da última camada. E a gente sabe quantos elétrons tem em cada um deles? Olha, eu não sei de cor também. Claro que eu até sei alguns, é verdade, sei alguns. Por exemplo, os gases nobres eu sei todos. Mas você também não precisa saber todos de cor, de maneira nenhuma. Nem eu, nem você. Mas a gente tem que saber como faz a distribuição. Por isso que nas nossas duas últimas aulas foram aula de distribuição. Tá bom? Mas fica tranquilo. Muitas vezes eu vou dar para você já quantos elétrons tem na última camada, tá? Mas você não pode esquecer o assunto das nossas últimas aulas. Vamos lá, adiante. Aqui é apenas uma ilustraçãozinha, também geral, dessa tal de teoria do octeto. A teoria do octeto, ou regrinha do octeto, você já entendeu um pouquinho, né, que a gente já tinha falado nas outras aulas, que é ter na última camada os 8 elétrons, certo? Então, olha que bonitinho aqui. Olha aqui, sódio e cloro, tá? Uma simulaçãozinha daquela história de ganhar, perder, compartilhar, né? Olha o sódio, quantos elétrons ele tem na última camada? Olha aqui. 1. Quantos o cloro tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Que legal, isso aqui tem 1 e isso aqui tem 7. Que bacana. E se esses dois caras se aproximarem o suficiente a ponto de os elétrons, lembra? Ganhar, perder, compartilhar. Que tal o sódio ser bem bonzinho e falar assim, ô cloro, me ligo com você e te dou um elétron. Se ele dá um elétron para o cloro não tinha 7 na última camada? Com esse aqui vai ficar 8. Que maravilha! O cloro vai ficar feliz da vida porque está simulando uma situação dos gases nobres. E se o sódio der esse último elétron que está na última camada, some essa última camada. E a última camada passa a ser a mais interna, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha só que legal. Olha que ideia legal, então. Nesse caso aqui, desse exemplinho, você está vendo uma brincadeirinha de ganhar e perder elétrons. E no final do conto, os dois estão simulando uma situação dos gases nobres. É isso que é ligação química, simular a situação dos gases nobres. Mas vamos nos deter num outro exemplo agora. Tá. Só mais um. Pronto. O que são as ligações químicas? Vamos lá. São as ligações que se estabelecem entre a união de dois átomos. Bom, legal. Essa ideia já tinha passado agora há pouco. E existem 3 tipos de ligações químicas, tá? Uma ligação chama-se ligação covalente, a outra é coordenada ou dativa, tá bom? É a mesma coisa. E a terceira é a ligação iônica, tá? No dia de hoje, na aula de hoje, nós vamos continuar falando um pouquinho mais, tá? Mas nós vamos falar só sobre ligação covalente, tá bom? Essas outras nós vamos deixar para a próxima aula, tá? Então, ligação covalente. E já adianto para vocês, as ligações covalentes nós classificamos em 2 tipos, polar e apolar. E hoje nós também vamos ficar só com a apolar, a outra para a próxima aula. Vamos dividir um pouquinho o assunto para não ficar muito pesado, tá bom? Então vamos lá falar um pouquinho sobre as ligações covalentes apolares. Tá, ligação covalente.
É a ligação que se estabelece entre dois átomos, numa molécula por compartilhamento de elétrons. Portanto, pessoal, apesar daquele meu exemplo do cloro, do sódio lá, que um ganhou, outro perdeu, a aula de hoje, aquilo lá foi só para dar um exemplo, né? A aula de hoje é só sobre a situação entre que os átomos se aproximam para compartilhar elétrons, tá bom? Só para compartilhar. Exemplo, ligação entre dois átomos de hidrogênio. Cada átomo de hidrogênio contém um próton e um elétron. Tá legal, você até sabia porque a gente já tinha falado isso em sala de aula. Quando esses átomos se aproximam, o núcleo positivo de um atrai o elétron negativo do outro e vice-versa. Então, o que acontece? Os dois átomos vão se aproximando, de tal modo que o elétron de um, né, que é negativo, começa a ser atraído pelo núcleo positivo do outro. E, ao contrário, o negativo desse daqui com o positivo do outro. Há uma certa repulsão entre os dois núcleos que são positivos? Tem. Por isso que não há um choque entre esses átomos. A atração é de tal forma entre eles que eles ficam como se oscilando assim, como se tivesse uma hora aproximando, outra hora empurrando, aproximando, empurrando. Então eles estão ligados, muito próximos entre si, mas não chegam a se chocar nos seus núcleos. Ou seja, essa força da atração é maior do que a repulsão entre os núcleos e os elétrons. Mas eles se aproximam sem que haja um choque entre eles. Tá? Eu tenho até uma analogia legalzinha, deixa eu até passar para outra. Aqui, só para completar a ideia, né? Ligação covalente. Vamos pegar entre dois hidrogênios, tá? Aqui eu tenho um hidrogênio apenas, né? O hidrogêniozinho tem um núcleo e um elétron. Se eu aproximar os dois, faz de conta que cada bolinha dessa aqui, ó, é um elétron, tá bom? Aqui eu tenho o núcleo positivo do primeiro hidrogênio e aqui eu tenho o núcleo positivo do outro hidrogênio. Os dois se aproximaram tanto que os dois elétrons estão próximos dos dois núcleos agora. Como se fosse aqui nessa imagem aqui de baixo uma nuvem de dispersão dos elétrons. Chega uma hora, gente, que elétron é elétron. Elétron de um hidrogênio, de um hélio, de um lítio, de um bromo, de um cloro, de um carbono, é tudo igual a elétron. O que vai mudar são as quantidades. Então, quando esses dois elétrons estão aqui próximo a eles, chega uma hora que esse núcleo do primeiro hidrogênio, para ele é como se os dois elétrons fossem dele. E para esse outro carinha aqui, o outro núcleo, é como se esses dois elétrons fossem dele. Então, a ligação química está fazendo uma situação muito interessante. Está simulando uma situação para esse hidrogênio como se ele tivesse dois elétrons. E como se esse aqui tivesse dois elétrons. Eles estão compartilhando seus elétrons. Olha, se eles estão compartilhando e está fazendo de conta como se esse cara tivesse dois e esse aqui tivesse dois ao mesmo tempo, eles estão simulando a situação do hélio, que é um gás nobre, que tem dois elétrons na última camada. A analogiazinha que eu vou fazer é a seguinte. Imagina a seguinte situação. Qualquer de vocês que estão me ouvindo agora, combina com um colega da sala para estudar em casa, tá bom? Então faz de conta que dois colegas aí estão estudando na casa de um deles. Beleza. Daí eles chegam lá e estão no quarto, por exemplo, de um, lá numa mesa, na cozinha, não sei, qualquer lugar, e começam a estudar. E faz de conta que o visitante levou de casa uma luminária para ficar mais fácil de estudar, tá bom? Então vamos pensar assim, os dois estão sentados à mesa, um de cada lado, e eles colocam uma luminária no meio. O visitante trouxe a luminária. Ligou a luminária, tudo bonitinho, ligou e a luz começou a iluminar os dois. E daí o dono da casa falou assim, acho que é melhor trazer uma outra luminária. Eu tenho uma no meu quarto, vamos trazer aqui para a cozinha. Ele vai lá, pega e põe de novo entre os dois e agora acende a segunda luminária. Perfeito? Agora temos mais luz. Agora, quem sabe tenha ficado até melhor. Cada um está com o seu caderno, livro, estão estudando, rabiscando. Agora tem duas luminárias iluminando o caderno dos dois ao mesmo tempo. Pergunto. Nesse instante, você consegue distinguir a luz que está vindo da sua luminária e está iluminando o seu caderno, da luz que está iluminando, que veio da luminária do seu colega? Dá para você separar? Pensa bem, vocês estão equidistantes, um na frente do outro, e duas luminárias no meio entre vocês dois.
Ora, chega uma hora que eu não consigo ver qual que é a luz da minha luminária e a luz do outro luminária, só se eu apagar uma das duas. Daí eu vou ver. Mas se as duas estão entre nós dois, eu não sei quem é de quem. Então é para mim, não é que eu sou dono, mas é como se aquelas duas luminárias fossem minhas, porque elas estão as duas iluminando a mim. Mas o meu colega que está ali na frente, para ele é como se as duas luminárias fossem dele, está iluminando. Ou seja, é a situação de uma simulação. É como se fosse as duas luminárias minhas. É como se fosse, ao mesmo tempo, as duas luminárias dele, porque as duas estão entre nós dois. É isso que está acontecendo aqui com os hidrogênios. Os dois elétrons estão sendo compartilhados ao mesmo tempo com os dois. Já não sei quem é de quem é de um, quem é do outro. Portanto, é como se os dois fossem dos dois ao mesmo tempo. Tá? Como é que eu represento isso? Importante aqui, ó, dá uma olhadinha aqui. Os nomes não se preocupam muito, não, mas ó, eu posso representar assim, ó, dois hidrogênios, posso colocar duas bolinhas. O que é essas duas bolinhas? Os dois elétrons que estão sendo compartilhados. Tá? Isso aqui se chama estrutura de Lewis. Se você vê, e é até mais comum, às vezes fazer assim, uma bolinha e um xizinho. Só para representar aqui um elétron de um átomo e o outro do outro. Tá? Então, se eu colocar dois pontinhos aqui, estou simulando o quê? Os dois elétrons que estão em ligação. Isso chama estrutura de Lewis. E se eu fizer apenas um risquinho? Risquinho, isso aqui chama estrutura plana. Esse risquinho aqui está se dizendo o seguinte, tem um par de elétrons sendo compartilhado entre os dois átomos. Tá? Um risquinho, um par de elétrons. Alfredo, se tiver um outro tipo de ligação entre outros átomos, que tiver dois risquinhos. Dois risquinhos? O que significa um risquinho? Um par de elétrons sendo compartilhado. Portanto, dois risquinhos? Dois pares de elétrons sendo compartilhados. Ok? Tá aí. Isso é a ligação covalente. Uma ligação de compartilhamento de elétrons. Moléculas. Vamos ver aqui as moléculas. Bom, é um termo comum que a gente usa molécula, né? O que é uma molécula? Unidade química resultante da ligação química. Joia. Tá. Ó, o número e espécie de átomos em uma molécula é dado pela fórmula química. Então, às vezes, você apresenta uma fórmula química. Quer ver uma fórmula química? Não está escrito aqui, mas você conhece? H2O. A fórmula química da água, né? H2O. Você conhece bem. E o que eu estou apresentando aqui? Eu estou apresentando uma molécula simples também. Ó. Agora, ó, como exemplo, a molécula de hidrogênio. Como é que eu represento a molécula de hidrogênio? H2 embaixo. Tá? Lembra, o hidrogênio sempre vai estar em ligação, porque ele sozinho não tem estabilidade, certo? Então, ó, o que representa essa simbologia aqui? Ó? H e o doisinho do lado direito subscrito. Significa dizer o seguinte, quando eu coloco o H aqui, eu estou representando a espécie de átomo em ligação. Então, aqui é um hidrogênio, um H. Se fosse, por exemplo, um carbono, seria um C. Se fosse o oxigênio, seria o O. Se fosse um lítio, seria HL e I. E assim por diante. Entenderam, né? E o número subscrito do ladinho direito é a quantidade de átomos em ligação. Ah, legal. Quer dizer, se eu tenho H2, eu sei que H2 é 2 átomos de hidrogênio em ligação. Que é a mesma coisa que escrever 2H? Como é que essa notação 2H é a mesma coisa que H2? Não. H2, 2H, do jeito que está aqui, significa 2 átomos de hidrogênios separados, não em ligação. Se tiver em ligação, eu coloco a quantidade subscrito no lado direito. Tá? Que nem H2O. H2O. Quantos? Esse 2 é de quem? H2 é do hidrogênio. Eu sempre coloco do lado direito. H2O. 2 átomos de hidrogênio para 1 de oxigênio. Isso é o que nós chamamos de fórmula química. Tá? Isso é útil para aquilo que a gente vai mostrar agora, já indo pertinho do final. Então vamos lá. Ligação covalente apolar. Tá? Eu falei agora há pouco, tem apolar e polar. A tal da polar, deixa quieto. Polar, deixa quieto. Vamos falar só da apolar. O A é um prefixo de negação. Significa que essa ligação não forma polos. Por quê? Nas ligações covalentes apolares, que é do dia de hoje, sempre os átomos em ligação são de mesma natureza.
Então não vai ter um hidrogênio com oxigênio, um cloro com sódio. É sempre na forma diatômica, sempre, ó, H2, O2, N2. Você já entendeu, né? Se eu tenho H2, quer dizer, são dois hidrogênios em ligação. O2, dois oxigênios em ligação. N2, dois nitrogênios em ligação. Se fosse 2H, dois hidrogênios separados. Se fosse 2O, dois oxigênios separados. Se fosse 2N, dois nitrogênios separados. Tá? E aí tem a fórmula de Lewis estrutural, não tem? Olha que bonitinho, ó. Opa, deixa eu colocar aqui, ó, que fica mais fácil até, ó, aqui fica mais bonitinho do que a seta. Ó, tá vendo aqui o hidrogênio com uma risquinha no meio, uma setinha aqui no meio, não é? O que significa isso? Um par de elétrons sendo compartilhados. Ligação simples, tá? E a bolinha? Aqui eu fiz uma vermelha e uma azulzinha. Né? Podia ser um xizinho, uma bolinha, podia ser só duas bolinhas da mesma cor, né? É comum a gente fazer de cor diferente, ou se a gente não tem canetas diferentes, né? A gente põe aqui uma de azul só, a gente bota um xizinho e uma bolinha. O que é isso? Isso aqui é a forma de representar um par de elétrons em ligação. Portanto, eu estou repetindo um pouquinho daquilo que foi na outra imagem. Estrutura de Lewis e estrutura plana, certo? Então, o que está aqui? Ligação covalente simples. Apenas um par de elétrons sendo compartilhado e simulando a estabilidade dos gases nobres. 2 ou outro, 8 na última camada. Neste caso, 2. Tá? Dá para mostrar um outro exemplo que não fosse 2? Claro que dá, eu vou mostrar, já está chegando lá, estamos pertinho. Olha aqui, ligação covalente apolar. Vamos mostrar o caso do oxigênio? Olha, você pode não saber, mas estou falando agora para você. Você pode consultar, mas eu estou dizendo, o oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na última camada. E aqui o outro oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na última camada. Eu quero formar uma ligação covalente apolar. Apolar é sempre entre átomos de mesma natureza. Então pensa comigo, esse cara tem 8, esse cara tem 6. Esse cara tem 6. Ele, para ficar feliz, esse cara aqui, ele quer ter 8. Mas esse cara aqui, para ficar feliz, ele quer ter 8 também. Você poderia pensar assim, quem sabe esse carinha dá 2 para esse? Joia! Então esse aqui tinha 6, se ganhar 2 fica com 8. Mas se esse cara der os 2, ele vai ficar com 4. Não vai ficar bom para ele. Que tal a ideia da gente trazer, você vai entender o que eu vou falar agora, que tal trazer 2 luminárias cada um e colocar no meio, ficar com 4? Olha o que eu estou representando aqui, ó. Esse carinha da esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Colocou 2 elétrons próximo do outro oxigênio. E esse carinha, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e colocou outros 2 próximo ao outro oxigênio. Esses 4 elétrons, 2 do primeiro, 2 do segundo, estão simulando uma situação entre os dois, de tal modo que eles se aproximam que esses 4 elétrons, eu não sei mais se são do primeiro ou do segundo oxigênio. Então, para esse primeiro carinha, é como se ele tivesse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele está feliz da vida. Mas para esse carinha, é como se ele tivesse 2, 4, 6 e esses outros 2, como se ele tivesse 8. Então veja, ninguém precisou ganhar nada nem perder nada. Vamos só compartilhar, vamos ser amiguinhos, né? Compartilhou, e aí o que aconteceu? Ligação dupla. Tá vendo? Estrutura de Lewis e a estrutura plana. Então, como é que é isso aqui? Ó? Oxigênio, um risquinho, 2 risquinhos. O que significa 2 risquinhos? Cada risquinho, uma ligação simples, ou seja, um par de elétrons. Se eu tenho 2 ligações simples, eu tenho uma ligação dupla. 2 pares para cada um, 4 elétrons no total. Mais um exemplo. Já vamos terminar aqui. Ó. O nitrogênio. O nitrogênio também está na forma N2, 2 nitrogênios ligados. Você não sabe, não precisa saber, mas eu estou falando 1, 2, 3, 4, 5 elétrons na última camada. 5 elétrons na última camada. Mais uma vez, se os dois se aproximarem, você poderia falar, esse cara aqui tem 5, pega 3 desse aqui, ele fica feliz, mas coitadinho do outro vai ficar com 2. Vamos parar de querer roubar as coisas dos outros e vamos compartilhar? Vamos ser amiguinhos? Vamos. Então vamos lá. Ó. Os dois se aproximaram e esse primeiro nitrogênio colocou 3 elétrons próximo do outro nitrogênio. E o segundo nitrogênio colocou 3 elétrons dele próximo ao primeiro. De tal forma que esses 3 elétrons de um com 3 do outro, no total de 6, estão sendo compartilhados entre os dois átomos. Mais uma vez, é como se a gente tivesse agora colocado 6 luminárias entre nós dois. 3 minha, 3 sua, 6.
E nós estamos todo mundo felizes, porque esse carinha agora, para ele já tinha os 5 dele, mais os 3 que estão próximos do outro, é como se ele tivesse 8. E para o outro, a mesma coisa. Como é que eu faço outra representação? 3 risquinhos. 3 ligações simples. Na verdade, uma ligação tripla. Cada ligação é um par, então eu tenho 1, 2, 3 pares de elétrons. 3 pares de elétrons sendo compartilhados. Ligação apolar. Feito? E aí um exemplo que eu faço, e eu mesmo faço, respondo bem, tá? Ó, exercicinho. Desenhar as formas estrutural e de Lewis das seguintes moléculas. I2, é o iodo, e F2, o flúor. Sabendo, já estou falando, que na última camada temos 7 elétrons para cada átomo. Então vamos lá. 7 elétrons? Vamos ver. Iodo. Olha o iodo que legalzinho. O iodo não tinha 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bolinhas para o primeiro. E o outro iodo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Xzinho. Ó, você podia de novo ter falado, que tal esse cara que tem 7 roubar um do outro e ficar com 8? Se ele roubar um com 8, ele fica feliz, mas o outro fica só com 6. Para que roubar? Vamos compartilhar. Não é uma boa ideia? Ok, eles colocaram 2 luminárias entre eles. Um elétron do primeiro e um elétron do outro. Então, para esse carinha da esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dele, mais o oitavo que era do outro, que parece que é dele. E o cara da direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, com aquele que era do primeiro. E esse aqui também ficou feliz. Portanto, essa ligação é a ligação de compartilhamento. Qual outro jeito que eu posso representar? Botando um risquinho entre os dois. Por quê? Esse risquinho quer dizer uma ligação simples. Ligação simples, um par de elétrons sendo compartilhado. Um par. Feito? Flúor. Flúor, mesma coisa. Tá? Olha o flúor aqui, o primeiro desenho, né? Primeiro desenho, a mesma coisa. Ele tem 7. Ele tem 7. Aqui foi feito, isso aqui eu peguei da internet, já feitinho, né? E o cara que fez aqui simulou os 2 elétrons de cor diferente, tá bom? Tudo bem. Então ele que tem aqui, esse aqui é do primeiro flúor e esse aqui é do segundo flúor. Mesma coisa do iodo, né? Está simulando uma situação de 8. 7 que era dele, mas esse oitavo que é do outro. Mesma coisa para esse outro. Essa aqui é a forma de Lewis, certo? A dos bolinhos x é a forma de Lewis. E a fórmula estrutural, ou plana, né? A forma estrutural plana, que alguns chamam fórmula de Cooper, que eu não tinha chamado ainda, mas eu chamei apenas de plana, é aquela dos risquinhos que representa quantas ligações tem. Ok? Está aí a nossa aula de hoje a respeito de ligação covalente apolar. Falei bastante sobre ligação no modo geral, mas me especifiquei mais na apolar. Tá? A atividade de você vai ser bem simplesinha, você vai receber ainda hoje sobre essas ligações. Por enquanto é isso, uma boa noite para vocês e um abraço para todos. Tchau!